O Jornal da Sete está de volta e a gente continua aqui com Marcelo Machado para falar um pouco mais sobre o livro Chico Duro. Marcelo, como é que foi para você escrever um livro do seu pai, o Chico Duro? Chico Duro, o craque, né? Então, na verdade, eu cresci, né, ouvindo as histórias do meu pai. Meu pai, sem dúvida nenhuma, foi, por tudo que eu já ouvi, foi um grande jogador de futebol, mas mais do que um grande jogador, sempre foi um grande contador de histórias, né? Boas histórias. Eu cresci ouvindo essas histórias, e histórias assim curiosas, pitorescas, engraçadas, histórias assim envolvendo pessoas da cidade, pessoas anônimas e também personalidades nacionais. Então, certo momento, não me lembro exatamente quando, mas assim, já faz aí, com certeza, seguramente mais de 10 anos, passou pela cabeça a ideia de compilar essas histórias, né, e de transformar isso em um livro, né, quase biográfico, podemos dizer assim. E quando eu encontrei esse tempo, né, porque você sabe que no jornalismo o que falta é tempo, né, muita correria, verdade. Muito estresse. E quando eu encontrei esse tempo, eu consegui me dedicar paralelamente assim, ao livro, e em quase 2 anos e meio de trabalho está aqui, está pronto. Ele aprovou a ideia do livro? Aprovou. Eu lembro que a primeira vez que eu comentei com ele isso, ele ficou empolgado, motivado. Depois já passou para o nível de cobrança. E aí, como é que está o andamento? Como é que está o livro? Como é que está o livro? Enfim, gostou. E, inclusive, ontem ele já deu uma lida em algumas páginas. E, assim, é o maior crítico, né, que eu poderia ter. Sim. E ele aprovou, ele gostou muito. Isso é muito bacana. Perdeu até o sono. Isso é muito bacana. E agora, falando sobre as histórias que o livro traz, qual que você destaca, qual que você acha o mais interessante de contar nesse livro? Olha, assim, é muito difícil, para ser sincero, destacar uma história. São 230 páginas, sim. São 32 capítulos, né? Então, assim, a gente pega desde a infância, né, passando pelo início, assim, no futebol, pelos grandes momentos vividos no Ilusão, no Democrata, antes no Pastoril, e até depois assim disso também, né, há histórias curiosas que trazem assim lugares que ficaram marcados em Valadares, né? Então é difícil destacar assim uma história. Eu particularmente sou até suspeito que eu procurei fazer um livro bem homogêneo assim em termos de histórias curiosas e interessantes. E eu acho que eu consegui, modéstia às favas, como diria um amigo meu, eu consegui cumprir esse objetivo. O Chico Duro jogou durante a década de 50 e 60 em Valadares. E como é que foi? E qual é a história desse jogador? Como é que você contaria para as pessoas quem foi o Chico Duro como jogador? Pois foi um atacante, né? Um atacante que chutava muito bem com as duas pernas, né? Finalizava bem tanto com a direita quanto com a esquerda. Era até difícil distinguir se ele era destro ou canhoto. Tinha uma grande impulsão, cabeceava como o Pelé, com os olhos arregalados, né? Então, assim, era um atacante muito, muito perigoso, habilidoso, rápido, e conseguiu um feito. Ele também jogou futebol de salão, né? Então ele conseguiu um feito na época pelo Ilusão Esporte Clube, foi campeão estadual do interior lá em Belo Horizonte, ganhando a final contra o Siderúrgica de Sabará, uma goleada, 9-1, fez 5 gols nesse jogo. Depois jogou no Pastoril e aí enfrentou grandes times, enfrentou o Bahia, que pouco tempo tinha conquistado a Taça Brasil de 59, ganhando do Santos na final. Então o Pastoril jogou contra o Bahia, depois passou pelo Democrata, fez grandes jogos contra grandes clubes também. Então, assim, é a história de um homem comum do interior do Brasil. Você até brincando no livro a questão de ser um famoso anônimo, como é que é essa história disso? De você contar a história de um personagem que parece ser uma história simples, mas é uma história tão importante, principalmente para a cidade. Exatamente, assim, nacionalmente anônimo, muito conhecido na cidade, e se a gente for dar uma sacudida no Brasil, em várias partes do Brasil, do Iapoque ao Chuí,
você vai encontrar Chicos duros por aí, entendeu? Sim. Toda cidade ali teve um craque, um jogador que por um motivo ou outro não seguiu carreira, não explodiu. No caso do Chico Duro, do meu pai, ele teve os motivos dele, né? Que realmente ele não quis seguir no futebol, ele fez outras escolhas, né? Mas tem aquelas pessoas assim mais empolgadas que viram jogar e que cometem até um exagero muito grande de comparar o Pelé. Isso só reforça e engrandece a lenda, né, em torno desses personagens que acabam também assim, sendo personagens folclóricos, né, nas cidades. Sim, sim. Marcelo, eu agradeço a entrevista, mas a gente vai continuar um pouco ainda, tem mais assunto para a gente conversar. O Jornal da 7 volta daqui a pouco.